Aí me levaram para a delegacia, me questionaram. Quando viu que eu não sabia dizer o nome dos membros, eles me fizeram muitas perguntas, né? Até onde nasceu Chacrinha, para saber se eu sabia mesmo. Não sei por que cargas d'água. Me levaram, então, nu, com a carapuça preta na cabeça, para um lugar que eu creio que seja Realengo, longe do Rio de Janeiro. E fiquei num calabouço, né? Sendo inquisitado por 5 pessoas, cada uma da personalidade diferente, né? E elas queriam saber, uma era boazinha, a outra era uma pessoa rude, que batia, né? Que batia em mim. E eu queria tomar choque nos testículos, né? No choque elétrico. Doeu pra burro, um negócio sério mesmo. A ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985, é um dos períodos mais sombrios da história política brasileira. Representou a queda da democracia, a violação dos direitos humanos, a institucionalização da tortura e a repressão sistemática. Foi uma época marcada por vítimas, vidas interrompidas, silenciadas e muitas vezes esquecidas. Este tributo é pela memória daqueles que nunca foram lembrados. A tortura era um dos principais mecanismos do regime para eliminar a oposição. Seu objetivo não era apenas punir, mas também gerar medo e silenciar qualquer pensamento divergente. Jovens de 16, 18 anos, estudantes do ensino médio e universitários, sequestrados pela polícia e submetidos a sessões de tortura que duravam dias. O objetivo era obter informações sobre colegas que compartilhavam ideais contrários ao governo. A violência física e psicológica não era apenas um castigo individual, mas um recado coletivo. Resistir custava caro. A polícia foi um dos principais instrumentos do Estado para manter a manutenção da ordem. Entre seus métodos estavam a repressão de manifestações e a infiltração de agentes em universidades para identificar a origem da propagação de ideias subversivas. O aparato de vigilância era onipresente, tornando cada cidadão um potencial delator e cada conversa um risco. Um dos episódios mais marcantes da ditadura ocorreu em outubro de 1968, quando estudantes da USP e do Mackenzie entraram em confronto. O estopim foi o lançamento de coquetéis Molotov por alunos do Mackenzie contra o prédio da Faculdade de Filosofia da USP. A repressão policial, no entanto, recaiu majoritariamente sobre os estudantes da USP, que, revoltados, tomaram as ruas após um de seus colegas ser assassinado com um tiro disparado do edifício do Mackenzie. Esses e outros protestos contribuíram para o endurecimento do regime e para a implementação do Ato Institucional número 5, AI-5. Dentre os 17 atos institucionais decretados durante a ditadura, o AI-5 foi o mais brutal. Ele deu ao Estado poderes para prender qualquer indivíduo sem justificativa, prazo definido e sem direito à defesa. A ausência de limites legais fez com que prisões de 10 dias se estendessem por semanas ou até mesmo meses, submetendo os detidos a torturas e abusos constantes. Essas prisões eram frequentemente resultados de denúncias feitas por agentes infiltrados, colegas de classe, vizinhos ou até amigos. O medo e a desconfiança passaram a dominar o cotidiano. Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 1937 em Osijek, na então Iugoslávia. Jornalista e cineasta, era movido pela preocupação humanitária e pelo compromisso com a verdade. Sua trajetória profissional foi marcada pelo engajamento político e pela resistência ao autoritarismo. Sua frase, "Quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas com outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados", resume o seu legado. Militante do Partido Comunista Brasileiro, seu nome se tornou central na luta pela redemocratização do país. Em 24 de outubro de 1975,
Herzog se apresentou voluntariamente para depor sobre sua ligação com o PCB. No dia seguinte, no entanto, o Serviço Nacional de Informações anunciou seu suicídio. O fotógrafo Silvado Leung foi convocado para registrar o corpo e, ao chegar, estranhou a cena. O corpo de Herzog estava suspenso por um cinto, com os joelhos dobrados. A posição não condizia com a de um enforcamento. A foto tirada naquele dia se tornou um dos símbolos mais contundentes da brutalidade do regime. Para manter o regime de terror, o governo ditatorial criou diversos órgãos especializados em tortura e repressão. A Operação Bandeirante, OBAN, surgiu clandestinamente em São Paulo para sequestrar e torturar opositores. Posteriormente, foi substituída pelo DOI-CODE, responsável pelo assassinato de Herzog. O DOPS, fundado em 1924, ganhou força no Estado Novo e foi reativado na ditadura militar, servindo como um dos principais centros de perseguição política. Esses órgãos institucionalizaram o terror e a impunidade. A morte de Herzog gerou revolta e mobilização. Em 31 de outubro de 1975, uma missa em sua homenagem reuniu 8.000 pessoas na Catedral da Sé, transformando o evento em um ato de resistência. Além de eternizar Herzog como mártir, a celebração desafiou diretamente o regime, provando que o silêncio imposto pela ditadura não seria absoluto. O Instituto Vladimir Herzog carrega então a responsabilidade de manter viva sua memória e a de tantos outros que lutaram pela liberdade. Um país que esquece seu passado está condenado a repeti-lo. A luta contra o esquecimento não diz respeito apenas às vítimas, mas também aos responsáveis pelas atrocidades. A lei da anistia, ao proteger torturadores, garantiu também a impunidade de agentes do regime. Entre eles, destaca-se Brilhante Ustra, recentemente lembrado como herói da nação, sendo seus feitos heróicos a tortura e a perseguição. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. A ditadura civil-militar brasileira deixou feridas que ainda não cicatrizaram. O direito à memória e à verdade é um passo essencial para que a história não se repita. É preciso lembrar não apenas os que tombaram, mas também aqueles que impuseram o terror. Enquanto houver esquecimento, a democracia seguirá ameaçada. Enquanto houver lembrança, haverá resistência. Os anos de chumbo são parte de nosso passado violento, mas a memória é nosso eterno tributo aos calados. Raul, por que choras assim, Raul? Tu dissestes pra mim, Raul, que irias confessar. Escute bem, Raul, quem assina em teu nome, então? Sem soluçar, é só me contar e prometo te dependurar daqui. Oh, Raul, quantos calos em mãos. És como teus irmãos que buscam no breu um modo de enxergar. É tão difícil entender que a luz está aqui. Aceite o que digo e não diga que não avisei. Quando quiser gritar. Raul, tu viestes pelo nome, pois é feito um negro homem que aceita a escuridão.
Como é bonito de ver o legado em família, travalo odiosa da trupe onde pai e irmão junto à história ao final se unia. Oh, Raul, que escolha tu me destes. Tu sujastes minhas vestes com sangue do porco que a merda comeu. Agora o que faço com o resto desta teimosia do verme de homem que, por ironia, no fim se rendeu como um simples ateu?